convidar todos a se assentarem, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o Senhor, estejam sobre nós. Quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias no Evangelho, segundo João, capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura dos versos 19 a 23. O tema hoje da nossa meditação são os valores da nossa igreja, os valores da IPI Beit Avot. Quem lembra quais são os valores da nossa igreja? Os valores, irmãos, eles são um referencial, são alvos, né? São uma oração daquilo que nós desejamos ser e crescer em ser. Os nossos valores são os seguintes: somos uma igreja cristológica, somos uma igreja carismática, somos uma igreja contextual, nós somos uma igreja missional, nós somos uma igreja cuidadora. Esses são os valores fundamentais da nossa igreja. E eu estava orando e buscando um texto da palavra de Deus que pudesse estar trazendo aí esses valores, e eu fiquei muito impressionado que o texto de João 20, de 19 a 23, ele vai trazer praticamente a cada verso a expressão de um desses valores, e eu gostaria de estar meditando com esse texto com os irmãos e as irmãs. João 20, de 19 a 23. A palavra de Deus diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas, se os retiverem, serão retidos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, nos ilumina para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que está acontecendo aqui em João capítulo 20? Jesus havia morrido na cruz. E os discípulos, irmãos, estavam angustiados. Durante cerca de 3 anos, os discípulos caminharam com Jesus. Viram Jesus fazendo sinais e prodígios. Viram Jesus ensinando a palavra de Deus como ninguém jamais havia ensinado. Viram Jesus operando grandes sinais, maravilhas, e os discípulos começaram a crer que Jesus de fato era aquele Messias prometido no Antigo Testamento, queria restaurar o reino a Israel, queria renovar todas as coisas. Mas, apesar de Jesus ter avisado os discípulos várias vezes, irmãos, os discípulos às vezes são meio devagar e têm dificuldade para entender o que Jesus diz. E eu não jogo pedra lá nos discípulos, irmãos, porque hoje mesmo, às vezes a gente é meio devagar para entender o que Deus fala para a gente, até hoje. Então eu olho para os discípulos com muita compaixão nesse caso. E quando Jesus morre, irmãos, eu gosto sempre de dizer o seguinte: quando Jesus morreu na cruz, os discípulos não saíram por aí aplaudindo e gritando com alegria, dizendo: Jesus morreu por mim na cruz. E há um motivo muito importante para isso, irmãos, porque a morte na cruz em si é uma péssima notícia. A morte de Jesus na cruz sozinha é uma péssima notícia, porque o salário do pecado é a morte. E se Jesus tivesse apenas morrido na cruz, essa teria sido a pior de todas as notícias, porque até o Messias teria sido derrotado pelo mal, pelo pecado e pela morte. O que muda tudo, irmãos, foi o terceiro dia, foi o domingo. E aliás, é por isso que a gente está reunido aqui, tá? No Evangelho de João capítulo 28, todas as vezes em que Jesus aparece para os discípulos é um domingo. E Jesus ressuscitou num domingo. E é por isso que hoje, no mundo inteiro, as igrejas se reúnem preferencialmente no domingo para adorar a Deus. Todo dia é dia de adorar a Deus. Mas o dia que a igreja escolheu desde as páginas do Novo Testamento para adorar a Deus é o domingo. Por quê?
Porque é o dia da ressurreição. É o primeiro dia da nova criação. É o dia em que Deus começou a renovar todas as coisas. E os discípulos, irmãos, depois da morte de Jesus, estavam com medo. Vamos ler novamente o verso 19? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Irmãos, em primeiro lugar, a gente, quando observa esse texto, observa que Jesus, ele vem ao nosso encontro no nosso contexto. A nossa igreja deve ser uma igreja contextualizada. O que isso significa, irmãos? Significa que o evangelho sempre foi o mesmo. O evangelho não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas a maneira como a palavra de Deus é anunciada e testemunhada, e como essa palavra chega até nós, ela chega sempre num contexto específico e ela chega para mudar esse contexto. Eu gosto muito do hino que diz: eu venho como estou. Mas o hino não diz: permaneço como estou. Por quê, irmãos? Eu venho do jeito que eu estou, mas Jesus renova e transforma todas as coisas. Como é que você está? Como é que está teu coração? Os discípulos estavam apavorados, com medo dos judeus, sem esperança. E de repente, Jesus se manifesta no meio deles. E quando Jesus aparece, irmãos, e Jesus se manifesta, aquele contexto foi transformado, aquela história mudou. Jesus muda todas as coisas. Ele tem mudado a nossa vida. E porque Ele está presente nos renova, irmãos, que pela graça e misericórdia de Deus, o nosso contexto, o nosso entorno, as pessoas que estão ao nosso redor e a nossa realidade sejam transformadas pela presença de Jesus para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Jesus, irmãos, é curioso também que as portas e janelas estavam trancadas e Jesus aparece no meio deles, porque Jesus ressuscitou. Não há mais limites para Ele, não tem porta trancada, não tem janela fechada, não importa se as pessoas estão com medo. Jesus é poderoso para transformar todas as coisas e renovar esse contexto em que a gente vive. Então, em primeiro lugar, irmãos, somos uma igreja contextualizada. E ser uma igreja contextualizada significa que nós estamos atentos para o que está acontecendo ao redor, mas antes disso, a gente está atento a uma presença poderosa, transformadora, que é capaz de renovar todas as coisas. Em segundo lugar, quero chamar a tua atenção para o verso 20. Aliás, eu vou ler o final do 19 e o 20. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus, irmãos, ele se manifestou no meio deles. Jesus se fez presente no meio dos discípulos, no centro daquele grupo de homens que estavam com medo e apavorados. E quando Jesus, ele se faz presente no centro, ele revela para os discípulos que era ele mesmo. Ele mostra suas mãos e os cravos dos seus ferimentos na cruz. Ele mostra o seu lado, onde o soldado havia atravessado com uma lança, para se certificar de que de fato ele estava morto na cruz. E Jesus revela ali que ele é o crucificado e ressuscitado. E Jesus não apenas revela, irmãos, que ele morreu na cruz e ressuscitou, mas ele revela qual deve ser o lugar de Jesus Cristo na nossa vida. Jesus se pôs no centro. Essa é a posição que ele deve estar. Muita gente diz que Jesus deve ser o primeiro na nossa vida, irmãos. Eu acho que falar que ele é o primeiro é pouco. Ele tem que ser o primeiro, mas ele tem que ser mais que o primeiro. Porque se o segundo está quase perto, está quase da mesma altura, já está errado. Com Jesus não tem comparação, ele tem que ser o centro. Assim como os planetas e os satélites giram em torno do Sol, ele deve ser o centro da nossa vida. Jesus não deve ser um detalhe de domingo. Quem crê na palavra de Deus, diga amém.
Quem crê que ela é inspirada e ela é valiosa e ela é necessária para a nossa vida, diga amém. Então você está lendo todo dia, né? Então se você crê, você está lendo a palavra de Deus, está meditando na palavra de Deus. Se não, irmãos, parece que não crê, né? E a gente faz isso por quê, irmãos? Não é por causa de uma norma religiosa. Porque nós temos valores, irmãos, mas os nossos valores não são quaisquer valores. Tem uma expressão que eu não gosto muito, que é moral judaica cristã. Eu vou te explicar por que eu não gosto muito dessa expressão. Porque Jesus não está no centro dessa ideia. O cristianismo não é uma mera questão de valores. Ele é muito mais que os valores, porque quem fundamenta os valores é Jesus Cristo. Nossa igreja é cristocêntrica, porque nós cremos que Jesus tem que ser o centro da igreja. Todas as coisas devem girar em torno daquele que te ama, daquele que morreu por você, daquele que viveu por você sem pecado e aquele que ressuscitou para a tua salvação. E quando Jesus se torna o centro, irmãos, os nossos valores são reorganizados. O judaísmo também tem valores em relação a marido e mulher, mas a cruz e a ressurreição mudaram e renovaram tudo, tá? Não é o tema da pregação hoje, nem dá tempo, irmãos, mas é o seguinte: os valores do evangelho são completamente superiores a tudo que você já viu anteriormente, porque a cruz e a ressurreição de Jesus mudou tudo. Porque o rei se fez servo, porque Deus se fez homem e morreu por amor. Jesus mudou absolutamente todas as coisas, e também os nossos valores. E quando é que os discípulos começaram a se animar, irmãos? Quando eles perceberam que quem estava no centro deles era aquele que foi crucificado, morreu por amor, mas ele venceu todo o principado, potestade, poder. Ele venceu o mundo, a carne e o diabo, e naquele momento ele estava reunido com seus discípulos. E isso trouxe aos discípulos uma alegria e uma esperança. Por quê? Porque o centro é Jesus. Quem quer ter uma vida que vale a pena, cheia de esperança, de alegria e de paz, diga amém. Jesus deve ser o centro. Irmãos, ele já reina, ele já é Senhor. Uma vez eu estava conversando com a pessoa, falou assim: pastor, como é que Jesus é o centro? Como é que ele é o rei de todas as coisas? Tem tanto mal no mundo. Eu gosto de contar a parábola da vila. Havia um grande reino e uma pequena vila. E o pessoal da vila resolveu que o rei não era o rei e se rebelaram contra o rei. O rei mandou seus mensageiros e disse o seguinte: olha, eu sou o rei, se arrependa da rebeldia, senão eu vou sufocar essa rebelião. E a vila continuou rebelde contra o rei. Então o rei mandou seus exércitos e acabou com a rebelião. Graças a Deus, irmão, Jesus é bem mais misericordioso que o rei dessa pequena parábola. Mas independente daquela vila reconhecer ou não seu reinado, o rei é o rei. E nesse exato momento, irmãos, Jesus não apenas ressuscitou, mas ele está sentado à direita do Pai, e não há um átomo do universo que não esteja debaixo da sua soberania. E quando você entende isso, você tem uma alegria, você tem uma fonte de alegria e paz, que má notícia nenhuma vai tirar a tua esperança e a tua coragem. Sabe por quê? Porque a boa notícia do Evangelho é maior do que todas as más notícias juntas. Se você pegar toda a má notícia de toda a história da humanidade, todas as más notícias são humilhadas diante da boa nova do amor de Deus revelado na cruz, na ressurreição. Amém, irmãos? Vamos para o verso 21. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nossa igreja é uma igreja missional. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Porque Jesus subiu à direita do Pai, está reinando hoje. Porque Ele enviou o seu Espírito Santo aos nossos corações. E porque Jesus, Ele sendo o Rei, Ele é o Senhor da nossa vida, e Ele tem uma missão e um chamado para você. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Jesus não morreu na cruz por você, ressuscitou
para você aparecer de vez em quando no domingo para o culto e depois passar a semana como se Deus não fosse Deus. Jesus tem propósito na sua vida. Jesus tem alvo para a sua vida. Jesus tem uma missão para a nossa vida. E a missão de Jesus é que nós vivamos como discípulos. Sabe o que é um discípulo? É alguém que segue a Jesus. Jesus pregou que nele havia chegado o evangelho do reino de Deus. Jesus foi fonte de cura, foi fonte de restauração. Ele operou milagres porque ele cuidava da vida das pessoas. Irmãos, a gente precisa entender que se Jesus de fato é o centro da nossa fé e da nossa vida, você tem um chamado diante de Deus. Nem todo mundo é chamado para ser pastor, tá? Nem todo mundo é chamado para ser missionário, para pregar em outros países. Mas você é chamado para que Jesus seja o centro da sua vida hoje. E Ele envia você onde você está. Talvez um dia Ele tenha um chamado específico para você ir para outro lugar. Mas hoje Ele te envia, assim como o Pai enviou o Filho que é o Rei envia você para pregar o Evangelho, para amar as pessoas, para acolher as pessoas, para anunciar a boa nova da salvação que é em Cristo Jesus. Nós como igreja, irmãos, sabemos que nós temos uma missão. E a multiforme graça de Deus se manifesta de várias maneiras na vida da igreja. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu fico muito feliz e grato a Deus quando a gente chega muitas vezes aqui na igreja e antes da gente chegar, já teve gente abrindo as portas, limpando e preparando as coisas, grupo de louvor ensaiando, pessoal do som e do vídeo se preparando, tá? E não só no momento do culto, irmãos, tá? Além do culto, durante a semana, líderes de GC orando pelos membros do seu GC, as pessoas se amando e se importando umas com as outras. Irmãos, você tem um chamado, você é enviado por Deus para esse mundo, para que você seja testemunha de que Jesus Cristo é o Senhor, crucificado, ressuscitado e exaltado à direita do Pai. E Deus deseja usar a sua vida para que pessoas tenham um encontro com Ele, para a glória dEle. Você quer ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém? Diga amém. Então a gente vai orar por isso depois no final, tá, irmãos? Mas se coloca nas mãos de Deus, entenda que Deus... Sabe por que tem muito crente que não entende a vida cristã, irmãos? Tem gente que acha que Jesus morreu na cruz só para perdoar o nosso pecado e a gente ir para o céu. Isso é verdade, irmãos, mas não é toda a verdade. Abra sua Bíblia em Romanos 14. É um dos meus textos preferidos da Bíblia. Acho que do jovem também. O jovem me falou esses dias, é um dos textos preferidos dele. Romanos capítulo 14, você quer entender um texto-chave para você compreender o chamado de Deus e a vida cristã? Romanos capítulo 14, a partir do verso de número 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Amém, irmãos? Jesus não morreu e ressuscitou para você pensar assim, agora Jesus perdoou os meus pecados, vou cruzar os braços, vou esperar morrer para ir para o céu. Gente que tem esse tipo de atitude não entendeu o Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou por você, para que você viva para Ele. E o dia que você morrer, você vai morrer para Ele. E quando a gente entende que a minha vida pertence a Deus e a minha morte pertence a Deus, você vai viver a sua vida com muito mais esperança e muito mais fé. Porque você sabe que, inclusive, irmãos, a gente não dá nada para Deus que Ele não tenha dado para a gente primeiro. Às vezes a gente se ilude, né? Tem gente que vai no culto domingo e acha que Deus virou devedor dele, né? Ó Deus, fui no culto, hein, domingo. Agora o senhor sabe, né? Irmãos, a gente não dá nada a Deus que Ele não tenha nos dado primeiro. E Ele morreu e ressuscitou para que Ele seja o centro da nossa vida, para que a gente viva para Ele. Você tem vivido para quem?
Você tem vivido para você ou você tem vivido para o Senhor? Viva para Jesus. Morra para Jesus. Quer a gente viva, quer a gente morra, a gente pertence a Ele. E nós, irmãos, vamos ver a vida em adoração, em serviço, testemunhando o amor de Deus e o Evangelho, amando as pessoas, acolhendo as pessoas, cuidando das pessoas para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você tem uma missão. Assim como o Pai enviou o Filho te envia. E finalmente, irmãos, verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Irmãos, somos uma igreja carismática. O que significa ser uma igreja carismática? Que nós cremos que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, ele distribui no povo de Deus dons, ministérios, serviços. E o Espírito Santo trabalha em nós o fruto do Espírito Santo. Um caráter renovado de dentro para fora para a glória de Deus. E nós cremos no poder do Espírito Santo que nos transforma de dentro para fora por causa do Evangelho, da cruz da ressurreição. Que Deus abençoe a sua vida, encha a sua vida. Que Deus distribua as manifestações do Espírito como lhe apraz, porque eu e você temos dons, talentos e serviços diferentes, e toda manifestação do Espírito Santo não pode ser para vaidade, não pode ser para trazer glória para as pessoas, deve glorificar a Cristo, deve abençoar as pessoas para a glória de Deus. Finalmente, irmãos, verso 23, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Esse é um verso polêmico aqui do Evangelho segundo João, e ele tem dois significados fundamentais, na minha opinião. Em primeiro lugar, ele está falando de perdão. Por que Jesus está falando de perdão? E qual a relação da igreja com o perdão? A igreja é chamada para proclamar as virtudes daquele que nos trouxe das trevas para a sua luz maravilhosa. A igreja é instrumento desse perdão na vida das pessoas quando ela proclama o Evangelho, quando ela vive o Evangelho. E quando ela mesma traz perdão, nós perdoamos as pessoas, tá? E perdoamos por quê, irmãos? O perdão não é uma questão do outro merecer. Você não perdoa porque o outro é digno. Você perdoa porque Jesus morreu na cruz e Ele é digno. Quantos sacrifícios Jesus fez para o nosso pecado, irmãos? Quantos sacrifícios Jesus fez para o pecado de toda a humanidade? Quantos, irmãos? Um. Jesus fez na cruz um único e suficiente sacrifício para o perdão de todo o pecado. Sabe o que significa? Significa que quando você rejeita o perdão para o outro, você está declarando que a morte de Jesus na cruz não foi suficiente para trazer perdão. E quando você rejeita o sacrifício da cruz para o outro, você está rejeitando para você, porque foi um sacrifício só. Está claro, irmãos? Se Deus te perdoou uma dívida impagável, que moral você tem de não perdoar as dívidas pequenas do teu próximo? Um outro aspecto do perdão, nas palavras de Jesus, Calvino entendia que essa afirmação sobre perdoar pecados, parte da igreja, diz respeito à disciplina na igreja. O que é disciplina na igreja, irmãos? A igreja é uma igreja cuidadora e ela cuida dos seus membros. E quando um membro da igreja está andando de maneira obstinada no pecado, é dever da igreja orar pela pessoa, não julgar a pessoa, mas ao mesmo tempo, irmãos, toma cuidado com isso, tá? Você não tem que julgar teu irmão, mas você precisa fazer algumas avaliações, tá? Jesus falou que a árvore se conhece pelo fruto, isso é uma avaliação. Julgar é o seguinte, é declarar que aquela pessoa é filha das trevas e vai para o inferno, isso é julgamento. Agora, quando você percebe alguém que está andando errado, falar que a pessoa está andando errado não é julgamento, é uma avaliação, tá? E nesse sentido, a igreja é chamada também a exortar, a admoestar e a corrigir aquele irmão, aquela irmã que está andando em pecado. Isso deve ser feito, irmãos, com amor, deve ser feito com cuidado,
deve ser feito com discrição e graça, mas tem que ser feito. Uma igreja que de fato ama a Cristo é uma igreja que corrige. O Senhor disse: eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Então, nesse sentido, irmãos, Jesus, ele nos chama para uma relação de perdão e de cuidado. Ele cuida dos discípulos se manifestando a eles, ele cuida dos discípulos um abençoando e declarando que eles, nele, em Jesus Cristo, têm paz. Jesus cuida dos seus discípulos, caminhando com eles todos os dias. E Jesus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, irmãos, quais são as fontes dos valores da nossa igreja? A fonte dos valores da nossa igreja, irmãos, não somos nós. A fonte dos valores da nossa igreja é Jesus Cristo, encarnado, que viveu sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e agora reina assentado à direita do Pai. Que Deus abençoe para que sejamos de fato e cada vez mais e a cada dia uma igreja carismática, contextualizada, uma igreja cristocêntrica, uma igreja cuidadora e uma igreja missional. Eu queria orar com você nessa hora. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor invade os espaços onde há medo, onde há desesperança, e o Senhor renova todas as coisas. Como é lindo ver, Senhor, o que o Senhor fez na vida dos discípulos naquela semana da paixão. Cansados, com medos, aterrorizados, mas o Senhor se manifesta para revelar a tua vitória, a vitória do teu amor na cruz e a vitória sobre todo o principado e potestade na tua ressurreição. Senhor, obrigado porque o Senhor nos visita com teu Espírito Santo, o Senhor cuida de nós, o Senhor muda o nosso contexto. Obrigado porque o Senhor nos dá um chamado, uma missão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom sempre, o Senhor deve estar no centro da nossa vida. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa perceber a cada dia a tua vitória extraordinária e maravilhosa. Abre os nossos olhos, Senhor, para a gente perceber que o Senhor é soberano sobre a história e que o Evangelho é notícia muito maior do que qualquer má notícia que a gente pode ter. Enche a nossa vida com teu Espírito, renova a nossa mente e coração, e que em nós, Senhor, o teu nome seja exaltado e glorificado. E assim como o Senhor, que foi enviado pelo Pai, envia os seus discípulos, hoje, como teus discípulos, somos enviados por ti. Que o Senhor nos use no poder do teu Espírito Santo, que o Senhor nos use por causa da tua graça, Senhor. Senhor, nós não somos dignos de sermos usados pelo Senhor, mas nós declaramos com gratidão a alegria que nós temos pelo privilégio de sermos chamados para te servir, para viver para o Senhor e para morrer pelo Senhor. A ti a nossa gratidão, nosso louvor, nos abençoe a todos, e que esses valores, Senhor, que tem como origem não a nossa vida, mas o Senhor, eles possam ser vivenciados por nós pela tua graça e para a tua glória. Aviva o teu povo e que o teu nome seja em nós glorificado sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace 1 a 10 pessoas.